Sabe de uma coisa que chega a ser assustadora? Não ler uma simples linha de um contrato, tipo uma regrinha escondida, pode custar a casa de uma família inteira. Pois é. Ou até a garantia daquele carro elétrico caríssimo, né? Exatamente. O custo da ignorância é alto demais. Então, na nossa conversa de hoje, a gente vai falar sobre o poder oculto do estudo contínuo Uhum. e de como ter aquela malícia jurídica é fundamental para construir prosperidade. A gente vai basear esse papo na visão do jurista Ricardo Baronowski. Isso, numa conversa recente e genial que ele teve com o Pablo Marçal. Perfeito. E durante esse episódio você vai entender 3 coisas: o preço invisível do preparo solitário, a grande ilusão da estabilidade profissional, Essa pega muita gente. demais, e também como a leitura básica de contratos blinda o seu patrimônio. Com certeza. E fica comigo até o final porque eu vou compartilhar como lidar com a família quando eles simplesmente não entendem as suas decisões de prosperidade. Isso é um tema que machuca muito, sabe? Mas para quem tá ouvindo e talvez não conheça, a gente precisa contextualizar quem é o Ricardo Baronowski. Boa, conta um pouco da história dele. Então, ele é um cara que veio da periferia, lá da Vila Prudente, em São Paulo, e ele simplesmente passou, 10 anos da vida dele trancado num quarto estudando. Nossa, 10 anos é muita coisa. Muito. E ele passou num concurso dificílimo, virou delegado, tinha aquele salário na época de uns 20 mil reais, sabe? A tal da estabilidade que todo mundo sonha. O sonho dourado de muita gente, né? Exato. Mas aí que tá o ponto de virada. Ele renunciou a tudo isso. Caramba! Sim, largou o cargo para virar professor, para empreender. E o que deixou o nome dele super conhecido recentemente nem foi uma super campanha de marketing. Ah, foi aquele vídeo, né? Um corte de 15 segundos de uma prova oral, uma resposta genial dele que viralizou e chamou a atenção do Pablo Marçal. É incrível como 15 segundos carregam o peso de 10 anos de esforço, né? E isso tem tudo a ver com a essência do que a gente sempre fala aqui no Sucesso Assertivo 1M. Com certeza. Porque a prosperidade, ela começa sempre na mente, essa é a regra. A renda, o dinheiro na conta, é só a consequência do valor que a pessoa gera. É o reflexo, né? Exato, é preciso vencer na mente para prosperar no bolso. Mas pensando nessa trajetória do Ricardo, nesses 10 anos, a gente entra numa fase muito dura que é o ato de estudar sozinho. E tem uma frase dele que eu acho fantástica para descrever isso. Ele diz assim: estudar é um ato sem testemunha. Nossa, pesado isso. É muito solitário. Porque, pensa bem, quando alguém decide mudar de vida e tranca a porta do quarto para estudar, não tem ninguém ali aplaudindo, sabe? Ninguém tá vendo a sua dedicação numa terça-feira à noite chuvosa. Exatamente. A sensação que dá é que a vida tá andando de lado. Como assim, de lado? A pessoa não vai para trás, mas também parece que não vai para frente. Todo mundo ao redor tá viajando, casando, saindo. E é pessoa ali presa nos livros. Presa numa repetição infinita até chegar o dia da mudança. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Manda. A gente cresce ouvindo que passar um concurso público é o grande objetivo de vida, né? É a segurança total. Por que ele fala que o concurso, na verdade, acomoda a pessoa? É uma ótima pergunta. Porque, a estabilidade não é como uma âncora. Ela te impede de afundar nas crises, mas ao mesmo tempo te impede de navegar, de ir mais longe. Exatamente essa é a ilusão. A estabilidade absoluta, na prática, ela não existe. As leis mudam, a economia muda, a política vira de cabeça para baixo. Verdade. E o concurso, ele de fato premia a pessoa. Mas ele também sacrifica o potencial dela. Como um músculo que não é usado, né? Perfeito. Imagina que você coloca um braço bom dentro de um gesso só para proteger. Ele está seguro, não vai quebrar. Mas com o tempo, o que acontece? Atrofia total. Perde a força. Exato. E é isso que acontece com a mente de muita gente brilhante. A pessoa passa num concurso incrível e simplesmente desliga o cérebro. Para de estudar. E desperdiça um poder cognitivo gigante que poderia ser usado para empreender, para resolver problemas maiores, né? Por isso a constância é tudo. O Ricardo mesmo ele diz que o concurso ou até o empreendedorismo é uma fila. Uma fila de espera. Uma fila de resiliência. Olha só, ele reprovou 7 vezes seguidas num concurso de tribunal regional. 7 vezes? Muita gente teria desistido na segunda. E ele passou na 8ª. No total, ele conta que teve umas 80 derrotas para 20 aprovações.
Caramba, 80 reprovações? Pois é, a mensagem dele é muito clara. Todo mundo passa, só não passa quem desiste de ficar na fila. Sensacional. Essa constância muda o jogo. E se você quiser dar um primeiro passo com mais clareza nesse processo de mudança de mentalidade, eu deixei um e-book gratuito chamado Rumo à Riqueza. O link está na descrição do episódio. Vale muito a leitura, gente. Muda a visão, né? E, bom, saindo desse conceito mais abstrato de nunca parar de estudar, vamos trazer isso para o dia a dia prático, para o bolso da pessoa. Vamos lá. Que é a importância de entender minimamente de direito, de ter aquela malícia jurídica. Porque a falta de leitura tem um custo muito real, não tem? É aí que a faculdade da ignorância cobra conta, e cobra caro. Os exemplos que o Ricardo e o Pablo Marçal discutem são chocantes. Conta aquele do mercado imobiliário. Olha isso, só em São Paulo, cerca de 70 mil famílias perdem os imóveis financiados todo mês. 70 mil por mês. É muita gente perdendo a casa. É um absurdo. Mas sabe qual é o detalhe que fica oculto nisso tudo? Qual? Na maioria desses contratos, tipo os da Caixa Econômica, existe uma cláusula chamada de suspensão contratual. E o que ela faz? Ela permite que a pessoa, numa emergência, pause o pagamento das parcelas por até 12 meses. 12 meses, um ano inteiro de fôlego. Sim, um ano inteiro. A pessoa podia acionar essa cláusula, se reorganizar, mas ela perde a casa simplesmente por não ler o contrato. Gente, que desespero! A salvação estava ali no papel que ela mesma assinou. Exato, mas a preguiça ou o medo do contrato venceu. E não é só com casa não, tá? Tem aquele lance dos carros elétricos também, né? Isso. Imagina um carro elétrico de luxo que só a bateria custa tipo R$500.000. Nossa! Tem marca que coloca nas entrelinhas da garantia que para ela continuar valendo, o dono precisa rodar pelo menos 3.000 quilômetros no ano. Pera, se o cara comprar o carro e deixar na garagem, ele perde a garantia de R$500 mil? Perde. Tá escrito lá. E as pessoas não leem. É como o Pablo Marçal falou, o pior não é não fazer faculdade de Direito, o pior é viver matriculado na faculdade da ignorância. Essa frase é perfeita. E eles falam muito sobre o tirocínio, né? Isso, tirocínio é aquela intuição, aquela malícia que o policial tem de bater o olho numa situação e antever um problema. E como a gente aplica isso nos negócios? É basicamente você pegar um contrato longo, sentar a bunda na cadeira, gastar meia hora lendo e procurando cláusulas leoninas. Aquelas cláusulas abusivas que só beneficiam um lado. Exato. É ter a malícia de desarmar as armadilhas antes de assinar. Mas, Marcos, peraí, não dá para exigir que todo mundo seja especialista em leis, né? Claro que não, até porque o Brasil tem hoje 1 milhão de advogados. A maior proporção do mundo, né? Sim, e são mais de 15 mil leis em vigor. Jurisprudência do STF mudando todo dia. É impossível saber tudo. Então o objetivo não é ser o advogado da própria empresa. Não, o objetivo é democratizar a sua própria defesa básica. É saber o mínimo do mínimo para não parecer um bobo numa mesa de negociação. Ter noção do que está assinando para evitar processo no futuro. Tem uma citação de cinema genial sobre isso, do Vito Corleone, que eles até lembram nessa conversa. Clássica. Ele diz: um advogado com uma pasta na mão rouba mais do que 100 homens armados. E a mais pura verdade, a caneta machuca muito mais. Com certeza. E olha, para você que quer blindar sua mente contra esse tipo de coisa, segue o Sucesso Assertivo 1M aqui no podcast e também o Sucesso Assertivo no Instagram para não perder os próximos episódios. Muito conteúdo de valor lá. Sim. E acesse o link na descrição para conhecer o curso sobre como vender no automático sem aparecer. Vale muito a pena. Legal demais. Mas, mudando um pouco a marcha agora, a gente falou da parte técnica, de contrato, de estabilidade, mas tem um preço humano gigantesco nisso tudo. Ah, o preço emocional. Sim, porque quando a pessoa decide estudar e buscar a prosperidade, quase sempre rola um atrito, um descompasso com a própria família. Isso é quase uma regra. E a história do Ricardo ilustra bem essa dor. Quando ele foi lá e recusou aquele cargo de delegado, a mãe dele ficou 1 semana sem falar com ele. 1 semana? Caramba! Imagina o clima em casa. O pai dele era um peão de fábrica aposentado. Um cara que trabalhou duro a vida inteira. Para ele, trocar o certo pelo duvidoso não fazia o menor sentido. É outra mentalidade, né? É a mentalidade da sobrevivência. Exatamente.
Aquele pai não conseguia entender como alguém joga fora 20 mil garantidos por mês para tentar a sorte. E o pai do Pablo Marçal foi a mesma coisa, né? Ele contou que o pai dele demorou anos para acreditar no sucesso dele. Muito tempo. O pai só acreditou de verdade quando viu com os próprios olhos uma guia de imposto. Uma única guia de imposto no valor de 5 milhões de reais. Imagina o choque. Só quando ele viu o papel é que a ficha caiu. Olha isso. É fascinante como a prosperidade exige muitas vezes poupar a mentalidade de quem a gente ama. Como assim poupar? Porque assim, honrar pai e mãe não significa seguir a profissão que eles querem que você siga. Ser infeliz, ser frustrado, no fim das contas dá muito mais trabalho e tristeza para a família. É verdade. A frustração respinga em todo mundo. E tem aquela história do pai olhando para o carro importado. Ele suspirou, olhando para o carro de luxo, achando que era um sonho impossível para a vida dele. E o que ele não sabia? Ele não sabia que o filho já tinha comprado aquele carro para ele. O carro já era dele, mas a mente dele estava tão acostumada com a escassez que ele não conseguia habitar aquela realidade. Que reflexão pesada. E é nesse descompasso entre o que a gente quer construir e o que a família entende que nasce o grande vilão dessa jornada toda. A ansiedade. Ansiedade clínica mesmo. É aquela vontade desesperada de fazer o tempo passar mais rápido, de mostrar resultado logo. Para validar a escolha, né? Isso. Para dizer para a mãe, olha, valeu a pena. Isso. O Ricardo conta uma anedota bem forte sobre isso. De tanto tomar café madrugada dentro estudando, um dia o braço dele começou a ficar dormente. O coração acelerou num nível absurdo. Nossa, sintomas de infarto. Foi o que ele pensou. Ele acordou a avó dele de 90 anos às 3 da manhã, em pânico. Tadinha da vó. Foram correndo para o hospital. E lá o médico fez os exames e mandou a real. Não era infarto. Era uma crise severa de ansiedade. O corpo dele não aguentou a pressão. Caramba! E qual é o aprendizado prático disso? Que a gente precisa respeitar o tempo da providência. Não dá para forçar a semente a crescer puxando pelo caule, sabe? Bela analogia. E também que a gente precisa aprender a valorizar os surtos de quem está com a gente. Aquela pessoa que te leva um café de madrugada. Valorizar quem segura a barra no seu pior momento. Perfeito. É a tribo que a gente constrói no processo. E, mudando o tom aqui um pouquinho, se quem está ouvindo acompanha Sucesso Assertivo e aplique o que aprende aqui, parabéns. É isso aí. Você faz parte de um grupo pequeno de pessoas que realmente decidiram mudar a própria vida e sair da manada. Não é fácil aguentar essa pressão solitária, mas a recompensa vem. E ela vem muito forte. Para a gente amarrar essa conversa de hoje, tem uma última reflexão que eu acho vital. Manda. O Ricardo, como a gente falou, nasceu na favela. Ele cresceu no meio de zonas de guerra entre facções criminosas. Uma realidade duríssima. Muito. E ele percebeu logo cedo que o ambiente só dava dois caminhos para ele. Ou ele entrava para o crime, ou ele combateu o crime. A visão de mundo dele terminava ali. É o confinamento geográfico da mente, né? Exato. Quando ninguém implanta na sua cabeça a ideia de que você pode ser algo maior... Tipo um engenheiro, um dono de empresa... Você acaba limitado ao que a sua rua te mostra. O horizonte encurta. Nossa, isso é muito real. E é aí que entra a virada. O estudo contínuo é a única ferramenta legítima que tira a pessoa da rua e coloca ela no controle da própria história. E tem aquela frase que ele diz, né? Sim, ele diz, Deus se alegra com o seu estudo, porque é a forma de você expandir a sua mente, os seus talentos e não aceitar passivamente o que te entregaram. Nossa, Deus se alegra com o seu estudo. Isso muda toda a perspectiva do porquê a gente senta para aprender alguma coisa nova. Com certeza, tira a pessoa da ignorância de forma ativa. É profundo demais. E, gente, envie esse episódio para alguém próximo de você. Porque às vezes a pessoa está do nosso lado. E a gente nem imagina o que ela está passando. Talvez enfrentando a ansiedade solitária da preparação, precisando ouvir exatamente isso. Às vezes, um simples link muda o dia ou até o rumo de alguém. Pois é. O impacto do conhecimento é infinito. Lembre-se sempre de uma coisa. É preciso ser para depois ter. Sempre? Tudo começa na mente. E o bolso será consequência do que você pensa e faz. Te vejo no próximo episódio. Fiquem com Deus, um forte abraço e até mais.